Será que todas as histórias que você já ouviu na vida realmente são verdades? Hoje vamos conhecer 4 delas, logo após a vinheta. Uma das histórias mais conhecidas sobre o cérebro é que utilizamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral. É uma ideia atraente, pois sugere que podemos ser muito mais inteligentes do que realmente somos. E é uma história bem criativa, porém infelizmente não é verdade. Não é bem claro de onde surgiu esse mito, porém essa afirmação de dizer que usamos apenas 10% do cérebro é totalmente refutada, apenas por uma simples ressonância magnética. O simples fato de abrir e fechar a mão já faz você utilizar mais de 10% do seu cérebro. Quando qualquer célula nervosa do seu cérebro deixa de ser utilizada, ou se degenera, ou acaba morrendo devido ao tempo mesmo, é colonizada outra parte da sua área do cérebro para esse lugar que morreu. Segundo o neurologista Sérgio Capella, o nosso cérebro necessita de muito mais de 10% para conseguir fazer qualquer tipo de atividade. Ou seja, você utiliza 100% do seu cérebro. Até mesmo dormindo, o seu cérebro utiliza mais que 10% para se manter vivo. Todo mundo já ouviu dizer que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. No entanto, essa crença que já foi dita várias vezes, não é verdade. As chances são pequenas, pois as opções dos lugares que o raio pode cair são enormes. Porém, nada impede que isso aconteça. Um raio pode sim atingir 2 vezes o mesmo local, principalmente em áreas que facilitam a conexão do solo com as nuvens, onde as cargas elétricas se acumulam. Para-raios, topos de prédio, árvores são isoladas, porém são propensas a descargas elétricas. Outros exemplos são monumentos que ficam em locais altos, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que é atingido cerca de 6 vezes todos os anos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já o edifício Empire State, em Nova York, recebe 25 raios todos os anos, e ele já chegou a ser atingido 8 vezes em 8 minutos. A chance de você ser atingido por um raio é bem pequena, na verdade é menor do que 1 para 1 milhão. Mas se de repente você estiver em uma área descampada, com praias, parques e campos de futebol, essa probabilidade diminui para 1 em 1000. Isso acontece porque nesses campos nosso corpo funciona como um para-raio. Por isso, se você perceber uma tempestade se aproximando, evite ambientes abertos e procure um abrigo. Se você sentir os pelos do seu corpo se arrepiar, certeza de que um raio está a caminho. Então, se você não tiver lugar nenhum para se esconder, curve seu corpo para frente, ajoelhe-se e coloque a cabeça entre os joelhos. Até porque, se você for atingido por um raio, esse mito se tornará verdade, porque provavelmente você não vai viver para receber outro. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que a água é condutora de eletricidade? E se eu te falar que isso é meia verdade? A água pura é muito bom para isolar a eletricidade. O que conduz a eletricidade, na verdade, são as impurezas com diferentes sais que encontramos na água, como outros elementos misturados. Mas referente a esse mito, eu te aconselho a manter da forma que você sempre manteve na sua vida. Dizem que o futebol foi inventado na Inglaterra. E se eu te disser que infelizmente dessa vez... Nessa história você pode até cair, porém o juiz não vai dar pênalti. Dizem que os suditas da rainha inventaram o futebol, porém não é verdade, mas há bons motivos para que eles levem essa fama. Os britânicos criaram as principais regras conhecidas hoje no futebol e além disso definiram medidas de campo e determinaram o tempo de jogo. Fundaram a primeira associação de clubes ainda na segunda metade do século XIX. Agora dizer quem de fato criou o esporte é tarefa quase impossível. Na própria Inglaterra existem relatos de jogos de estudantes no século XVI, mas o primeiro registro de algo parecido no futebol realmente foi aparecer na Grécia, quase 3.000 anos atrás. Essa prática era totalmente voltada ao exército, para que eles tivessem um condicionamento físico muito melhor. Além da Grécia, também foi encontrado na China arquivos de um jogo muito parecido com o futebol, que era jogado pelo imperador e pelo seu exército. Ou seja, afirmar que o futebol foi inventado na Inglaterra é um erro totalmente grosseiro, até porque é impossível descobrir de onde veio a origem desse jogo. O que podemos afirmar é que sim, a Inglaterra foi o país responsável por popularizar o jogo, porém não foi o país que inventou. E aí, você já conhecia essas histórias?
Você acreditava em alguma delas ou já sabia de todas elas? Se sabia, deixe aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima, aqui no Histórias que ouvi falar.